E aí, tudo bom com você? Aqui é a Giba Karim e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como superar o medo de empreender. Eu trouxe alguns slides aqui, como sempre, para ajudar a gente nessa reflexão. E se você tiver interesse em baixar esses slides depois para poder fazer a sua reflexão posterior, eles estão no grupo do Telegram. Depois que você assistir esse vídeo, eu já vou colocar esses slides no grupo do Telegram e o link para participar do grupo está aqui embaixo na descrição. Então vamos lá, vamos falar desse assunto tão comum, né, e que mexe tanto com a nossa carreira empreendedora, que é essa questão do medo de empreender. A primeira questão é: medo só se supera com coragem. Não tem jeito. É aquela ideia do tá com medo, vai com medo mesmo. Muitas pessoas, às vezes, ficam esperando que algo aconteça, ou que elas se desenvolvam o suficiente, ou que elas aprendam o suficiente, ou que elas, enfim, sintam-se de alguma forma diferentes, e que só quando isso acontecer é que elas vão ter superado esse medo e vão poder agir. Mas não é assim que funciona. A gente, quando tem medo, a gente tem que atravessar. O medo só se ultrapassa atravessando. Não tem por cima, não tem por baixo, atravessa. Então, a gente precisa, como solução para o medo, a coragem, né? E é assim que a gente vai. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão do medo, porque para a gente até saber quando a gente precisa, né, ter coragem e quando esse medo é realmente um aviso de que algo não é legal. Porque o medo, enquanto estrutura biológica, né, a sensação, a questão, o instrumento humano do medo, ele serve para nos alertar de algum perigo. Isso, evolutivamente, era muito mais claro nas sociedades lá atrás, né? A gente tinha medo quando tinha uma ameaça real, um animal, alguma coisa assim. Hoje em dia, nós temos desafios muito diferentes e ameaças que muitas vezes não são tão reais. Então, é um pouco disso que a gente vai falar, porque aí, nesses casos, a gente precisa ter coragem. Uma coisa importante, né, nesse sentido, que isso não é um convite para negligência, é exatamente por causa disso que eu estou falando aqui. Às vezes, o nosso medo é bem fundado, tem uma razão real, e, nesses casos, a gente precisa ouvi-lo. E o que a gente vai mexer um pouquinho hoje, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos medos mais comuns nos empreendedores que eu encontro de novo. Mas então a gente vai trazer isso até para você conseguir se localizar, né, naqueles medos que a gente precisa realmente agir em cima e os que a gente precisa ouvir. Tem uma frase que é muito legal do Sêneca, que é um filósofo estoico. Quem me acompanha bastante aqui no canal sabe que várias vezes eu trago questões do estoicismo, que é uma linha filosófica que eu gosto muito. E o Sêneca fala assim: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso é uma coisa que é só a gente fazer um exame rápido da nossa vida, que a gente vai perceber que é real. Vamos falar assim, um evento, né? Você vai ter um evento importante, vamos supor, uma entrevista de emprego, que acho que todo mundo já passou por isso, mesmo quem empreende, talvez já tenha passado por isso em algum momento na vida. Você fica passando o filme, né, de como aquilo vai acontecer dentro da sua cabeça. E é nessa imaginação que várias coisas acontecem, né? Ou então, você vai chamar alguém para sair, né? Você gostou de uma pessoa e você vai convidar essa pessoa para um café, para alguma coisa assim. Passa 20 cenários, né, de rejeição, de um monte de coisa na cabeça. Então, a gente sofre muito mais nisso do que quando a coisa acontece de verdade, né? Então, isso é uma coisa boa para a gente manter em mente,
para a gente entender que às vezes a gente precisa ir lá e agir para ver o que vai acontecer de verdade. Segunda questão, conhecer nossos próprios medos. É muito importante a gente dissecar, né? Colocar os nossos medos no microscópio, vamos dizer assim, para a gente entender exatamente do que a gente está com medo e qual que é a cara desse medo, né? No meu grupo de mentoria do Conecta, a gente faz um trabalho na parte da conexão interna, que é a primeira etapa do grupo, que é um trabalho com os medos, né? E a gente vai usar uma técnica para dissecar esses medos, né, dentro do processo. E é bem interessante, porque a hora que as pessoas começam a analisar, né, e eu vou trazer alguns medos que são os que mais aparecem, ela começa a ver exatamente o que é aquele medo, né? Eu tô com medo que as pessoas não gostem de mim, eu tô com medo de perder dinheiro, eu tô com medo que um relacionamento entre em risco, eu tô com medo de decepcionar alguém, porque às vezes o medo de começar um negócio, ou o medo de lançar um novo produto, ou o medo de começar uma conta no Instagram, não é um medo da conta no Instagram, é uma outra coisa, né? E é essa análise que a gente tem que fazer. Então a gente deve dissecar os nossos medos. E aí, finalmente, vamos lá então para os medos mais comuns, que são os que mais se repetem. Assim, eu comecei a fazer essa análise, até para localizar vocês. Eu comecei a fazer essa análise dos medos dos empreendedores de uma forma mais assim consistente em 2013. Então, nós estamos, o dia que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em 2021. Então, já faz 8 anos quase, né? E eu fiz isso em 2013, quando a gente fez um congresso online de empreendedorismo feminino, né? A chamava Conamemp, e era um congresso de empreendedorismo feminino. E aí nós fizemos uma pesquisa com as mulheres, não me lembro o número, mas era um número bem significativo de respostas que a gente teve na nossa pesquisa. Era uma amostragem, e eu não me lembro bem, mas eram mais de 100 respostas, né? E a gente percebeu um padrão de alguns medos que apareciam mais. E depois disso, no meu trabalho de mentoria, eu fui notando realmente a prevalência desses medos. E aí, o último que eu vou falar aqui para vocês é um que é mais atual, tá? É um que eu tenho visto mais recentemente, de alguns anos para cá. Mas, e aí depois, quando eu comecei a mentoria do Conecta, que já tem uns anos aí também, e eu comecei a fazer esse trabalho específico com os meus grupos, né? Eu fui vendo de novo esses medos se repetirem. Então, assim, é uma amostragem considerável durante um tempo bastante longo, e eu vejo essas coisas se repetindo e se repete em mim também. Primeiro deles, que é um medo bem genérico, mas que aparece muito, que é o medo do fracasso, né? E é muito interessante, porque quando as pessoas começam a dissecar esse medo do fracasso, aparecem coisas diferentes. Por isso que é importante a gente colocar no microscópio. Para algumas pessoas, esse medo do fracasso tem a ver com o negócio não dar certo e ela se sentir uma fracassada. Para outras tem a ver com o julgamento de alguém de fora sobre o fato dela não ter dado certo. Para outras tem a ver com perder dinheiro. Enfim, esse fracasso tem uma cara diferente para cada pessoa, dependendo da história dela, das relações e de tudo mais. Mas é um medo muito comum, principalmente para quem está começando um projeto, né? É um medo ou um projeto ou o negócio em si, né? Estou abrindo um negócio ou estou começando alguma coisa nova dentro desse negócio, um projeto novo. Então, estou abrindo um canal novo, estou lançando um produto novo, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, o que a gente faz para lidar com o medo do fracasso, além de colocar no microscópio, é tentar fazer planejamento, buscar conhecimento, buscar clareza, buscar uma preparação. Então, aquela coisa que eu falei de não ser um convite para negligência, né? Então, a gente não quer, tenho medo do fracasso, dane-se, eu vou com tudo. Não, se prepara. Vamos minimizar os riscos. Quem me acompanha também sabe que eu sou fã sempre da gente reduzir os riscos, né? Tem um livro sobre isso.
Então, vamos nos preparar, né? E aí, planejamento, conhecimento, clareza são ferramentas muito legais para alimentar essa nossa coragem para a gente superar esse medo. Então, vamos lá. O segundo medo, medo das dificuldades financeiras. Esse é outro que aparece muito, tanto em quem está abrindo, começando um projeto, quanto em quem vai... vou lançar uma nova campanha de marketing que precisa de investimento, vou fazer uma nova parceria que precisa de investimento, vou contratar um influenciador digital para minha marca que precisa de... Qualquer coisa que tire dinheiro do teu bolso, né? Traz esse medo das dificuldades financeiras, de eu não ter o suficiente. E aí, tem duas coisas que podem nos ajudar muito nesse medo, além de dissecar, como eu falei. Porque é interessante que quando isso aparece, eu sempre pergunto para a pessoa qual seria o pior cenário. Eu sempre gosto de analisar qual seria o pior cenário, que é uma abordagem estoica também para as questões, né? Tipo, qual que é o pior que poderia acontecer? É você perder tudo e acabar morando na rua? E aí a gente percebe, no geral, que não é esse o caso, né? Que tem a ver com, talvez eu vou ficar com uns equipamentos, mas eu posso vender depois, enfim. Isso é pôr no microscópio. Mas tem duas coisas que podem ajudar a gente, independente do momento em que você está, que é o mínimo viável, ou seja, qualquer coisa nova, qualquer etapa nova que você esteja começando, comece com o mínimo viável. Se você quiser saber mais sobre isso, é só procurar aqui no canal, que eu tenho um vídeo só falando sobre mínimo viável. E também, e eu falo disso várias vezes, né, em vários vídeos aqui. E também ter um controle financeiro bem feito, né? Ter um controle financeiro bem feito, saber o que está acontecendo, saber o que está entrando, o que está saindo, quanto você tem, por quanto tempo você tem. Então, essa é uma outra forma. Então, esse é um outro medo. E aí, qual que é a ideia aqui? Que você perceba que não está sozinho, não está sozinha, né? Se você estiver sentindo um desses medos, você não está só nisso, né? São os medos mais comuns. O terceiro medo mais comum, tá. Deu um probleminha aqui, acho que já voltou. O medo de não conciliar trabalho e família. Medo de não conseguir equilibrar o seu trabalho com o seu projeto e a sua vida pessoal, né? Então, esse é um outro grande que aparece. As mulheres têm mais comumente esse medo, principalmente se forem mães, mas não é exclusividade das mulheres. Eu já vi homens... Tô até lembrando de um caso recente aqui, em que isso apareceu muito forte, né? E aí a gente pode a gente pode primeiro entender exatamente o que é isso, né? Quanto tempo você teria que ter com uma coisa, quanto tempo você teria que ter com outra, quais são as exigências que existem dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua realidade. Então, colocar isso no microscópio é importante. Mas a gente se organizar, a gente conseguir delegar aquilo que for possível, seja para alguém da nossa equipe, se a gente tiver, seja para parceiros, para alguém que a gente contrate, para alguém que a gente terceirize, e também saber priorizar. Então, se isso é uma coisa muito forte para você, tem forma de trabalhar isso, né? Então, de novo, vamos olhar isso com calma, mas tem como a gente trabalhar essas questões. Esse é um medo forte também. Vamos lá para o quarto. Medo do novo. Medo do novo. Esse não é só para empreendedor, né? Esse eu acho que é um medo humano muito comum. Qualquer coisa que é nova, a gente não conhece, não tem conforto nenhum ali, e aquilo traz... esse desconforto, que às vezes pode ser agravado pelo medo. Então, qual que é a solução que a gente pode ter aqui? Primeiro, entender, né, de novo, mas buscar um conhecimento em relação àquilo. Uma outra coisa é focar nos objetivos dessa coisa nova que você está colocando e não nos obstáculos. Por que que eu estou fazendo isso, né? Entender o porquê que eu estou fazendo talvez me ajude a ter a energia para ter a coragem para navegar essa situação. E, finalmente, tentar prever alguns cenários, né? De novo, o pior cenário é importante a gente tentar prever, mas tentar prever quais são esses cenários, tentar entender também qual é o melhor cenário. Se tudo der certo, o que isso poderia me trazer, né?
Isso é importante para eu entender que se eu não fizer nada por causa do meu medo, eu estou perdendo esse benefício, que essa coisa que me dá medo me traria, né? Essa coisa que me dá medo me traria algum benefício no longo prazo. É por isso que eu estou fazendo. Então, é importante saber esse porquê, né? Isso ajuda também. E de novo, isso é uma coisa que diferencia muito esses medos dos medos que eu falei que são aquele aviso de tipo perigo, 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 não entra aí, né? Por quê? Porque são esses medos que eu tô falando, que são os medos muito comuns nas pessoas que vão empreender, eles têm a ver com entrar em um lugar diferente, entrar em um lugar novo, assumir riscos. Não são medos de luta, de fuga, né, que tem a ver com outras questões. Não, são medos que têm a ver com a gente realmente ampliar a nossa zona de conforto de uma certa forma, né? Porque realmente é entrar em lugares em que a gente ainda não tá confortável. E, no geral, esse novo permeia tudo isso que a gente falou, né? E, finalmente, o medo de não criar impactos. E eu já vou falar aquele mais recente, tá? Que eu coloquei a mais aqui. Mas o medo de não criar impactos. Eu acho muito legal, na verdade, quando eu vejo esse medo aparecendo. Porque ele também demonstra uma preocupação da pessoa em fazer algo relevante, né? Em servir ao próximo, em criar uma contribuição. Então, eu acho muito legal quando eu percebo num empreendedor esse medo de não criar impacto, de estar fazendo algo. Eu tenho medo de fazer algo que seja irrelevante, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Então, eu acho bem interessante quando isso aparece e me diz algo sobre a pessoa, né? Ela está realmente com essa preocupação. E aqui, a ideia é a gente realmente criar um negócio focado em valores, em coisas importantes, alinhado com aquilo que a gente deseja criar no mundo, alinhado com a gente. O grupo meu de mentoria do Conecta, por exemplo, ele é um processo que vai trabalhar isso de uma forma muito profunda, né? Geralmente quem entra no Conecta está preocupado com essa questão do impacto, né? Da autenticidade, de fazer alguma diferença dentro da sua própria contribuição, né? Para o mundo. Então, eu me surpreendi a primeira vez que eu vi que isso era recorrente, né? E ao mesmo tempo eu fiquei feliz. E aí, o medo mais recorrente hoje em dia é o medo da exposição. Esse é um que eu venho vendo de alguns anos para cá. Ele tem a ver com as mídias digitais, ele tem a ver com o fato do empreendedor hoje em dia acabar tendo que, de uma forma ou de outra, principalmente o empreendedor solo, principalmente o profissional liberal, o autônomo, que é a maioria das pessoas com as quais eu trabalho, ele tem que, entre aspas, dar a cara a tapa em algum momento, né? Tem que aparecer, tem que... E esse medo da exposição aqui, e aí a hora que a gente coloca no microscópio, isso daqui tem várias caras diferentes, né? Isso aqui, às vezes, tem a ver com vergonha, às vezes tem a ver com timidez, às vezes tem a ver com medo de fazer papel de bobo, às vezes tem a ver com medo de falar besteira. Então, a gente precisa entender o que se você tem isso, a gente precisa entender o que é isso no seu caso, para a gente encontrar ferramentas para te equipar e alimentar a sua coragem, né? Para que você possa superar esse medo. Para a gente fechar de novo, não tem por cima, não tem por baixo, é só através. E a gente pode se equipar para conseguir atravessar melhor tudo isso. Era isso o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês hoje. E se você quer esse resumo aqui desses slides que eu usei para essa nossa conversa, você pode entrar no grupo do Telegram. O link tá aqui na tela e está também aqui na descrição do vídeo. Toda semana, assim que eu coloco esse vídeo no ar, na segunda-feira à noite, nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo, é na segunda-feira à noite. No dia seguinte, eu coloco o PDF no grupo do Telegram. E o Telegram, diferente do WhatsApp, quando você entra, você vê todo o histórico, né? Então, tem todas as aulas que eu já dei lá, os links
dos vídeos e os PDFs, então... E tem coisas também que eu só compartilho no Telegram. É um canal que eu acabo colocando algumas reflexões, tanto que chama Reflita Comigo, né? É um canal que eu coloco algumas reflexões que eu vou fazendo, artigos interessantes, coisas ligadas a tendências de mercado e inovação, que eu compartilho só no Telegram, porque é o lugar mais legal para a gente manter esse histórico, para a gente compartilhar também alguns links internos. Ele tem a possibilidade do áudio, que no Instagram a gente não tem, né? Então, às vezes eu mando algum áudio rápido. Enfim, é um canal que eu gosto bastante. Então, se inscreve lá para você receber esse resumo. E desejo que você consiga colocar no microscópio os seus medos, que eles não impeçam você de realizar aquilo que é importante, caro e rico para você, e que você consiga, então, alimentar através das ferramentas, do conhecimento, essa coragem para atravessar esse processo. Toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal, às 8 da noite, e eu estou colocando ele no formato de estreia, então o chat fica aberto. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, quiser falar comigo sobre algum assunto, é só colocar no chat ou no comentário aqui embaixo, que eu olho e respondo todos. Então é isso, um beijo grande e até a próxima semana.